da Palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Quero fazer uma pergunta para vocês. Aqueles que se suicidam vão para o inferno? Você acha que todos morrem e vão para o inferno, perdidos, ou nem todos? Eu acredito que, no geral, sim, pois o suicídio é um assassinato premeditado. Creio que podem haver exceções para isso, assim como Deus, ele lida de maneira diferente com uma criança que ainda não sabe discernir o que é certo e errado. Creio que pode haver uma deteriorização do cérebro quando falamos de demência, de Alzheimer, coisas do tipo, e aonde a pessoa não entende o que está fazendo. E estou pensando em uma pessoa específica aqui da igreja, que era casado e tinha Alzheimer, e o comportamento dele mudou por completo. Ele estava vivendo como filho de Deus, mas aí começou a abusar de sua esposa, xingar palavrões, coisas que não tinham a ver com o caráter dele. E creio que parte disso pode voltar à deteriorização física do cérebro, aonde a pessoa não é responsável. Creio que existem outras situações e remédios que podem fazer com que a pessoa faça coisas que não faria normalmente. Estou pensando na situação da irmã da minha esposa, que ela foi uma enfermeira formada, mas começou a ter problemas severos em seu corpo, e eu lembro que um remédio específico que ela tomou uma certa vez, ela disse: "Eu não aceito mais tomar isso porque me faz pensar em suicídio, em querer me matar." E vemos isso nas propagandas, né? Dizendo que se esse remédio te fizer pensar em suicidar, então entre em contato com o seu médico. Existem sim algumas exceções, mas como regra no geral, não. Suicídio é assassinato premeditado. E a indicação bíblica é que a maioria das pessoas que cometem suicídio vão para o inferno. Eu entendo assim também, veja, Judas, Saul, os únicos dois que eu penso que cometeram suicídio. O que você ia dizer antes do intervalo? Eu falei sobre o suicídio e creio que todo suicídio é um resultado de uma opressão severa. E mais ou menos 2 anos atrás, talvez até 3, me pediram para pregar em um funeral. O filho de uma senhora que vinha para nossa igreja cometeu suicídio. Já fiz uns 2 ou 3 desses nos últimos 5 anos. Muito difícil. Então a pergunta que você fez, essa pergunta estava na minha cabeça e eu tive que pensar nisso. E acredito que classicamente, historicamente, para mim, sempre acreditei que todos os casos de suicídio eram um caso que a pessoa morria e ia para o inferno. Mas nos últimos anos meio que mudei de ideia, por causa do que o irmão David falou. O cérebro às vezes não funciona da maneira correta, porque às vezes não sabemos tudo a respeito de um certo remédio, como ele funciona, como afeta o cérebro, colapso nervoso, esses colapsos aí. Sabemos que o cérebro às vezes falha. Quando ele não funciona da maneira correta e alguém faz as coisas que causam suicídio, até que ponto isso é pecado ou eles ficaram malucos? Só Deus sabe. Até mesmo os tribunais da terra te dizem que se a pessoa está insana, eles não têm a mesma pena em termos de crime que cometem. E acredito que as cortes
pegam leve demais nisso, mas o que eu quero dizer é que eu acredito que, como qualquer outra parte do corpo, o cérebro ele deteriora e quando isso acontece, as pessoas fazem certas coisas que não fariam normalmente, pois ninguém bom das ideias iria cometer suicídio. Mas é até pior do que isso. Existem outras coisas. A pessoa que mencionei saiu, era à noite e se enforcou. E a esposa estava lá. E tiveram uma discussão e algo aconteceu. Não posso te dar detalhes sobre isso, mas foi uma tragédia terrível. Acredito que ainda quando não existe algo errado no cérebro, um desequilíbrio químico, seja o que for, até quando isso não é o problema, eu sei do seguinte, que em relação ao suicídio, o suicídio, aqueles que cometem ou os que tentaram cometer suicídio, dizem que vem como uma maneira de sair do problema em que vivem ou da falta de esperança que eles têm na vida deles, porque eles acreditam ser a única maneira de fugir, o único escape. Satanás mente para a pessoa, Satanás mente para as pessoas e diz para eles assim: essa é a sua única saída, se mate. E então eles veem isso como uma válvula de escape, que é uma mentira em primeiro lugar, não é verdade. E não é algo que já compartilhei, eu talvez nem sei se já compartilhei isso aqui em público. Não, já compartilhei algumas vezes isso aqui, mas nunca entrei em detalhes. É que, pessoalmente, eu experimentei isso, porque quando eu tinha 17 anos, tentei cometer suicídio. E, e geralmente eu não gosto de falar muito disso, porque é algo que não. Isso me traz vergonha. Eu olho para aquela época e tenho vergonha daquilo, porque eu tentei tirar minha vida através da overdose com comprimidos, mas naquela época era que era algo comum em meio aos adolescentes. Uma namorada terminou comigo e eu era apaixonado por essa garota, e quando ela terminou comigo, eu senti como se não houvesse propósito. E de um ponto de vista adulto, quando você olha para isso, eu olho para aquilo e penso: o que eu estava pensando? Que terrível. Mas quando me lembro, eu nunca vou esquecer de olhar para o espelho. Eu estava no meu quarto, olhando para o espelho e chorando. E os poderes de Satanás, olha, estavam sobre mim. E então era algo demoníaco. Quando eu lembro, eu vejo que era demoníaco. E então eu tomei alguns comprimidos, esperando que esperando que eu ia morrer na hora e que eu iria morrer. Mas provavelmente 2 minutos depois de começar a tomar os comprimidos, eu ainda estava olhando no espelho, chorando, esperando que o remédio tivesse o seu efeito. E o meu padrasto, que estava lá embaixo, por razão nenhuma, sem razão física alguma, porque eu não estava fazendo barulho, eu estava caladinho, não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Ele me chamou e disse: Bob, Bob, cadê você? O que você está fazendo? Não tinha razão nenhuma para me chamar, senão pelo Espírito de Deus. Então ele foi até a parte de baixo, porque eu estava no segundo andar da casa, e do primeiro andar ele me gritou: O que você está fazendo, Bob? E por razão nenhuma, senão pelo Espírito de Deus, porque eu não estava fazendo barulho ou nada de errado. E ele me viu, e ele sabia na hora, ele sabia que tinha algo errado, que algo estava ruim. E ele perguntou o que eu tinha feito, e eu falei para ele. Então ele me levou para a emergência do hospital, tiraram aquilo do meu estômago e eu fiquei a noite inteira ali na emergência. Então a minha mãe estava trabalhando aquela noite. Mas eu lembro daquilo, e quando
eu olho para a minha experiência, a razão pela qual fiz aquilo foi para fugir. Eu queria fugir do que eu sentia que não era uma boa vida, da dor. E me lembrando agora, eu tenho vergonha, porque foi por causa de uma menina, de uma namorada. Mas como adolescente, e hoje vejo tantos jovens cometendo suicídio por causa de bullying, cometem suicídio porque alguém terminou com eles, ou cometem suicídio porque foram abusados, ou porque verbalmente alguém abusou deles e não conseguem aguentar. Tem gente que suporta esse tipo de coisa, tem a mente forte e aguentam quando alguém xinga eles e eles ficam de boa, mas outras pessoas, eles não aguentam isso. Então, eles pensam que não há razão para viver e eles pensam que precisam escapar, e é assim que vem o suicídio. E para essas pessoas, acho que até para mim mesmo, as pessoas podem interpretar da maneira errada, mas eu não acredito que eu teria ido para o inferno. Creio que eu teria ido para o céu, mas não seria o que Deus tinha para mim. E não é o caminho de Deus para ninguém, para nenhum crente. Não é a forma de escapar, não é a forma correta de escapar. Outro dia eu li sobre um jovem que cometeu suicídio. Ele se pendurou no tronco de uma árvore atrás de sua casa e deixou um bilhete dizendo: essa árvore tem raízes e eu não tenho raízes. E se matou. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu nunca parei para pensar na declaração que ouvi, mas existem mais suicídios hoje porque antigamente os pregadores falavam do inferno, dizendo que quem comete suicídio vai para o inferno. E isso evitava que muita gente cometesse suicídio. Aqui na cidade mesmo, um menino perguntou para o pastor de uma igreja se era verdade que uma vez que você é salvo, você está sempre salvo, independente do que acontece, mesmo ele cometendo suicídio. Aí ele disse que sim, ele foi e se matou. Vocês acham que não pregar, porque não se prega a crença na eternidade, isso influencia? Claro, eu também acho. Muito obrigado por estar conosco. Sei que foi difícil para o Bob compartilhar aquilo, mas acredito que foi uma bênção para as pessoas. Obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa e Deus te abençoe grandemente. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.